Olá, olá, muito boa tarde a todas as pessoas, ou bom dia, ou boa noite, conforme vocês estiverem a ver. Eu hoje entrei aqui tão à pressa, tão ainda desorganizada, eu espero que isto esteja a ver-se bem. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui a ver em direto. Eu vou começar por vos pedir, até que há pessoas que estão a entrar, por vos pedir para partilharem esta live para mais pessoas, carreguem nesse coração, nessa setinha que está aí e enviem para todas as pessoas que puderem, para mais pessoas se beneficiarem desta live. Então hoje, dia 16 de agosto de 2023, às 13 horas, estamos aqui para a nossa nona live semanal, da Dia Incerto para Nascer, deste ciclo de lives, e hoje vamos focar num tema, se bem se lembram, ainda estamos neste agosto dourado, tenho estado a fazer lives e posts muito sobre a amamentação, porque iniciámos o agosto com a Semana Mundial do Aleitamento Materno, e então a live de hoje vai também focar um tema que tem a ver com o... Vamos aprender sobre o que são mamilos de silicone, sobre o que é que eles são, para que é que servem e identificar quando é que efetivamente eles devem ser usados e como superar a sua dependência. E vamos perceber ao longo do que vamos aqui falar da importância de sabermos isto. E eu digo-vos que é um tema que é muito importante na amamentação, explorar este tópico, sob a pena de quando às vezes ele se usa e é usado como um recurso, ele não ser abandonado. E então aquele tema de como superar esta dependência é muito importante para que se possa prolongar o projeto de aleitamento materno durante o maior tempo possível, com todos os benefícios que isso traz para a mãe e para o bebê. A amamentação é importante e deve ser falada, ou seja, ela é importante para a mãe e para o bebê e é uma experiência incrível, só que tem muitos desafios. Então, em todos os desafios que se impõem e que inevitavelmente vão acontecer ao longo do processo, é importante percebermos aqui como é que ultrapassar alguns. Então, mas para quem não me conhece, caiu aqui assim de paraquedas, eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna, sou a vossa parteira de serviço, como eu gosto de dizer, e eu ajudo mães a preparar, mães e grávidas a preparar a primeira viagem do seu bebê, da forma que elas desejam, da forma que elas sonharam, e a ultrapassar medos e desafios que se colocam ao longo da gravidez e no parto e a tomarem decisões informadas e empoderadas ao longo de todo o processo para se sentirem verdadeiramente incluídas e para que possam ter o parto dos seus sonhos. No meio disto tudo vem o pós-parto, que inclui a amamentação, e então cá estou eu, que faz parte, está incluído no processo de maternidade, que é o que tu vais tornar, vais ser mãe. Então, para quem está a ver e possa não saber o que é que são mamilos de silicone ou bicos de silicone, há quem conheça por este termo. Por exemplo, as pessoas no Brasil usam muito dizer os bicos, nós usamos o termo mamilos de silicone. Eles podem ajudar, efetivamente são um recurso que pode dar uma ajuda a mães que tenham ou mamilos rasos, ou invertidos, ou doridos, ou feridos, ou nos casos de uma prematuridade em que o bebê tem que estar ali a aprender a fazer, a aprender alguns reflexos, ou numa descida de leite em que haja leite em demasia e que vai um jorro grande de leite e o bebê até se engasga. Há uma série de coisas que têm que ser vistas por um profissional para perceber qual é que é a razão de se estar a utilizar este recurso. Eles são assim
uma coisinha, um silicone, é uma coisa muito fininha e existem vários tamanhos. Bem-vinda Paula, bem-vinda Francisca, bem-vinda Sara, pessoas que estão aí a ver. A Jenny que aderiu agora, bem-vindas. Então, estes mamilos de silicone, está aqui a cair o meu auricular, são então esta capinha que se adapta no mamilo, ele vai ficar muito ajustado e então vai servir como recurso para uma necessidade que se imponha para que o bebê não possa, cada pessoa é uma pessoa e cada razão é diferente para usar este recurso, ok? Ele vai proteger a pele que está por baixo, entre o peito da mãe e a boca do bebê, e o bebê vai abocanhar assim, desta forma, e vai ser ajudado a fazê-lo quando há o bico de silicone, ok? Mais coisas relativamente aqui ao mamilo de silicone. Se houver problemas de dor, é importante que consultes a pessoa. No hospital vais chamar uma enfermeira ou consultes a tua conselheira de aleitamento materno, que previamente já podes ter escolhido antes de iniciares o projeto da amamentação, se foi essa a decisão que tu fizeste de alimentar o teu bebê. E é muito importante que te recorras e que percebas quem tu podes consultar, porque os mamilos de silicone não são para todas as mulheres, não são para ser usados indiscriminadamente e não é aquela coisa que tu vais comprar para levar na mala da maternidade. É um recurso que deve ser usado para resolver um problema e que deve ser, assim que possível, retirado e deve ser avaliado. Mas antes de entrar propriamente na identificação de como é que a gente vai fazer este uso dos mamilos de silicone e porquê e de como é que eles depois se retira como é que nós podemos superar a dependência de alguém que já está a usar. Há alguns erros que as mães cometem e que são importantes falar, porque é tentador, devido à comodidade que o mamilo de silicone vai proporcionar, a que depois se perpetue a sua utilização. Então, para que este uso não seja... mas assim, só para começar, alguns erros que acontecem. Um deles, logo à cabeça, é ignorar a causa, a raiz do problema, o porquê que aconteceu. E muitas vezes existem problemas da pega do bebê. Bem-vinda, Ana. Podem acontecer problemas relativamente à pega, à sucção, que estão a surgir, e recorrer imediatamente a um mamilo de silicone pode mascarar a verdadeira causa de porque é que aquele bebê não está a fazer uma boa pega ou porque é que ele não está a recolher o leite que ele devia e que ele precisava. É importante então entender o porquê e resolver o que é que está subjacente a este desafio que está a acontecer na amamentação, antes de recorrer logo à utilização dos ditos mamilos de silicone, tá? Então, e sendo que eles são uma ferramenta que pode ser útil, é uma ferramenta que eu como conselheira de aleitamento materno, às vezes também sugiro, não é? Não pode nunca nem ser o primeiro recurso, nem perpetuar-se. Há muitas coisas a fazer antes de se sugerir um mamilo de silicone. Ok? Então, um segundo erro é manter esta dependência. Bem-vinda, Catarina. É manter esta dependência e fazer este uso indiscriminado, não é? Ignorar a raiz do problema é um deles. Olha, fiquei sem auriculares. Não sei se vocês vão continuar a ouvir-me bem ou não, mas estes auriculares de vez em quando fazem isto. Não sei se depois vão ouvir aqui o fundo de ruído daqui da sala. Vamos ver. Se vocês estiverem com dificuldades em ouvir-me bem, queixem-se, ok?
E conforme eu for falando, também podem ir colocando questões neste pontinho de interrogação que está aqui em baixo, esqueci de dizer logo no início, podem fazer isto. Então nós temos uma dependência como erros ou uso indiscriminado dos mamilos de silicone, ignorar a raiz do problema, o porquê que estamos a usar este mamilo e tentar resolver primeiro. A introdução prematura do mamilo de silicone também é um erro e muitas vezes a introdução é feita logo na maternidade, muitas vezes por falta até de tempo de se estar a pesquisar a verdadeira causa. E sim, ainda assim, é preferível que o bebê mame do que não se ter tempo ou não haver oportunidade de fazer nada e se introduzir algum suplemento. Mas ter aquela atenção, tipo, estamos a introduzir, está a acontecer esta introdução prematura do mamilo de silicone, mas vamos tentar em algum momento deste processo perceber o porquê para que ele depois possa ser eliminado. Porque o uso prolongado do mamilo de silicone vai afetar a médio e longo prazo, e às vezes a curto, a produção de leite pela incorreta estimulação do seio, da mama. Tá? Um outro erro é não procurar ajuda profissional de imediato e após, porque muitas vezes pode estar até num local onde não haja nenhuma pessoa especializada em aleitamento materno, nenhum conselheira de aleitamento materno ou consultora de aleitamento materno, que é importante e são as pessoas indicadas para conseguir resolver estas questões, estes desafios que se colocam na amamentação. E um outro erro, e último, antes de entrarmos aqui assim no tema, propriamente dito, é o não acompanhar este processo, não é? A falta de monitorização profissional desta introdução deste aleitamento materno, ok? E eu sei do que falo, a maioria das minhas consultas de aleitamento materno muitas vezes, o primeiro passo é estar a tirar um mamilo de silicone que está instituído e às vezes chegam mães já com 3 semanas e que a única forma que têm de amamentar o seu bebê é o mamilo de silicone. E por esta altura, às vezes às 3 semanas, já nem há a dor, já nem há a dificuldade do bebê, o bebê já mama, não é? Mas só que o que é que o mamilo de silicone vai fazer e vai provocar? E às vezes, para que este processo continue e que a mãe e de repente chega a uma altura, está a haver ali uma diminuição de produção de leite. Porquê? Não é? O que é esta barreira, o que é que este mamilo, se ele for utilizado indiscriminadamente, sem esta monitorização profissional e sem este acompanhamento de um profissional que saiba de aleitamento materno, o que é que ele pode provocar ao aleitamento? Eu assim, está agora a correr tudo tão bem, o meu bebê não está a perder de peso, eu não consigo tirar o mamilo de silicone, não consigo que ele faça uma apreensão do mamilo na minha mama, não percebo o que se está a passar, não sei como é que eu vou fazer isto. Então é importante, ok? Então, ficamos destes erros que eu falei, eu penso que foi os 6 a 7 que eu falei aqui. É importante perceber que temos que começar, ou seja, muitas vezes começamos tardiamente a focar e a tentar perceber aquele problema que poderia ter sido resolvido logo de início. Introduzimos um apoio à amamentação, esta ferramenta que serve como um apoio, mas se não formos lá, tipo, aquele bebê já está a mamar, está tudo bem, mas se não formos vigiar, monitorizar, perceber quando é que podemos ir fazendo o desmame e retirá-lo, vai-se perpetuar e vai comprometer depois a produção de leite. Da produção de leite vai comprometer o desenvolvimento do bebê, do desenvolvimento do bebê não vai haver um crescimento ponderal adequado, vai introduzir suplementos, ainda vai ter menos aporte, e então vai ser a rodinha dos ratos, uma coisa vai levar à outra e vai levar à outra e progressivamente vai levar ao abandono ou a um projeto de aleitamento materno que vai ser reduzido em tempo e
E a mãe não vai usufruir de todos, nem a mãe nem o bebê, de todos os benefícios que um projeto de aleitamento materno tem. E faço aqui antes de começar, para entendermos bem o que é que esta matéria de mamilos de silicone, vamos lembrar que cada situação é única e que o acompanhamento de um profissional especializado em amamentação é fundamental para tomar as decisões informadas relativamente a isto dos mamilos de silicone, tá? Para garantir que tu tenhas uma experiência de aleitamento materno única, especial e positiva, ok? Então vamos lá entender e perceber porque é que este uso prolongado do mamilo de silicone pode comprometer a amamentação e o que é que nós podemos fazer para superar a dependência do mamilo de silicone. Então, já percebemos que o mamilo de silicone é quase como uma capinha do super-herói, não é? Muitas vezes o mamilo está tão sensível e depois dizem-nos, e eu própria também digo, amamentar não deve ser doloroso. E não deve. Mas quem amamenta, e só quem amamenta sabe, que nos primeiros dias nem os bebés, nem as mães estão habituados, nem os mamilos, nem nós estamos habituados a que um bebê esteja a sugar no nosso peito. Ele ainda não percebe muito bem como é que tem que fazer. O mamilo não está habituado a ser sugado várias horas durante imenso tempo ao longo de toda a experiência da amamentação, não é? E pode haver, não deve doer, é verdade, mas pode haver ali E sendo que, eu nunca deixo de repetir isto, uma pega incorreta pode ser logo na primeira mamada a causa de um mamilo que fique dorido e que depois vai ficar macerado e ferido, e isto depois é potente e é muito limitador de nós estarmos bem tranquilas na amamentação. Não me canso de repetir isto, mas é importante percebermos que naquele início até o mamilo fica mais seco ou está mais sensível e pode haver ali alguma sensibilidade que nos iniba de quando o bebê mama nós não nos sintamos super desconfortáveis. Então às vezes por alguma razão, e só cada mãe com cada bebê que consegue perceber isto, às vezes esta capinha que eu lhe chamei capinha do super-herói pode ser mesmo mágica e quase que se funcionar como tipo um mamilo super-herói que me ajudou aqui neste processo. Mas eles, como podem ser aquela capa, ou seja, que vai dar aquele abraço quentinho ali ao nosso mamilo e que nos vai fazer progredir e nos vai fazer amamentar com um conforto extra, é importante nós percebermos, eles podem salvar ali temporariamente a amamentação, por isso é que eu lhes chamei de super-heróis, não é? O mamilo com a capa de super-herói, a capa do nosso mamilo, ele pode tornar-se depois uma adição, nós ficarmos presas e até com algum receio de o tirar de lá. E esta sensibilidade, ela não quer dizer que vai ficar sempre assim. O mamilo depois vai se habituar, não é? No eu ficar calejado, mas nós temos que perceber, por exemplo, que muitas vezes até nós quando temos a boca seca e estamos com os lábios muito secos, se nós, e muitas vezes estarmos só a hidratá-lo e passamos assim com a língua, passado um bocado ele ainda está mais seco. Não é? Nós vamos ter um bebê que nos vai estar sempre ali com a boquinha. É natural que às vezes haja ali alguma sensibilidade e que haja ali algum compromisso e que ele não está completamente íntegro. Há de se depois habituar a fazer isso. Então, este mamilo poderá ser usado quando há esta extrema sensibilidade, quando ele está ferido, quando há dor na amamentação, quando há uma sensação de uma mãe que tem um mamilo invertido e estamos a tentar ensinar o bebê a pegar, ou quando ele é um mamilo raso. O mamilo invertido quer dizer que este biquinho está assim metido para dentro,
não é? E ainda assim, o bebê não precisa, há formas de ele aprender a mamar, mesmo que não haja nada exteriorizado, mas ele às vezes, e vai tudo depender também da forma como ele nasceu, às vezes precisa ali de perceber como é que ele faz esta apreensão ao mamilo. E às vezes colocando o tal mamilo, não é? Que depois não pode ser aplicado e escolhido assim ad hoc. Existem uma série de tamanhos de mamilos de silicone. Você, por exemplo, aqui tenho aqui, olha, só aqui tenho três tamanhos, tá? E estes tamanhos têm que ser ajustados ao teu mamilo. Não é o mamilo da vizinha, nem é o que pareceu lá à senhora da farmácia, tá? E muitas vezes, quando ele é necessário, vai alguém que, ou vai o marido, coitado, que depois está lá a explicar, e ou não vais comprar os tamanhos todos, ou vamos ter que perceber ali assim o qual é que vais comprar. Muitas vezes deve ser com o apoio deste profissional de aleitamento materno, porque um mamilo que não tenha o tamanho adequado também pode não ser benéfico. Então eles vão proporcionar um alívio a um mamilo dorido, a um mamilo sensível, a um mamilo dorido, a um mamilo fissurado, a um mamilo que esteja invertido ou que seja rasinho e que o bebê está com alguma dificuldade em pegar. E são tudo técnicas. Bem-vinda aqui a enfermeira Hélia. Eu reconhecia, foi a minha professora da especialidade. Então, são algumas situações que em que o mamilo vai proporcionar este alívio temporário e que vão facilitar a amamentação do bebê. E vão permitir, às vezes, que os mamilos curem e que a mãe não se sinta frustrada por não estar a conseguir amamentar. Então, eles vão funcionar como esta ferramenta que vai nos ajudar naquela transição de o meu bebê não precisa de mamar, não estamos aqui a conseguir, vamos usar como apoio, tá? Até que ele consiga fazer uma amamentação com uma pega correta no mamilo direto na mama da mãe, ok? Então, relativamente aqui aos riscos da dependência do bebê, não é? Nós já percebemos o que é que eles são, já falámos de quando é que os devemos usar e eles devem ser usados, não porque, e eu sei que muitas vezes as mães estão desesperadas, elas próprias só porque alguém lhes disse, já os levam na mala e vão usar sem acompanhamento. Mas eu penso que já ficaste a perceber que há aqui uma série de coisas que pede ajuda, é sempre a parte principal, ok? Relativamente aqui aos riscos da dependência, porque é que é importante? E a gente costuma dizer que tipo, a dependência mora ali na esquina, não é? E nós temos que ter cuidado com aquele síndrome tipo da criptomania. Cuidado com aquela armadilha da dependência, porque chegar aos extremos, e falei quase que no início, de não conseguir amamentar de todo sem aquele mamilo de silicone, pode mesmo comprometer a produção de leite a médio prazo. Então, os nossos mamilos são quase como as mamas são uma academia de treino ao bebê para mamar. Nós temos que, ele vai mamar, quanto mais mamar e quanto mais ele estiver na mama, mais ele vai conseguir fazer com que tenhamos uma produção de leite diferente e vai conseguir mamar de forma diferente. Tornar-se dependente do mamilo de silicone pode prejudicar aquela capacidade do bebê extrair o leite da mãe adequadamente e eficazmente, ok? E é importante nós utilizarmos esta ferramenta e este recurso só até que ele seja necessário, ok? Para que não nos tornemos dependentes. Isto porquê? As desvantagens de só utilizar o bico o mamilo de silicone
o bebê vai ao longo do tempo, ele vai começar a receber menos leite do que ele deveria estar a receber. A mãe, ela pode ter ou seja, pode estar a usar também por uma situação de ter alguma infecção e o bebê estar, por exemplo, uma mastite ou uma outra situação que esteja a bloquear os ductos e o estar só a usar usa o mamilo temporariamente, mas depois há que saber retirar este mamilo. E isto faz-se com algumas estratégias que se vão sugerir de ir fazendo um desmame, de cada vez usar menos tempo, fazer algumas mamadas em que vamos ter que nos dispor com muito tempo e paciência para que, em alguma mamada, o consigamos retirar. Fundamental é o quê? Corrigir esta pega, porque muitas vezes ele ainda nem... E quando eu falei atrás que vai perpetuar e vai mascarar o uso do mamilo de silicone, vai mascarar a causa porque é que ele foi utilizado, tem a ver com, muitas vezes chegamos a 3 semanas ou mais e ele ainda nem aprendeu a fazer uma apreensão do mamilo, porque ele foi utilizando sempre a ferramenta, o substituto, tá? Pronto, já percebemos que ele também vai comprometer esta transferência de leite a utilizar o mamilo e coloca-me aí algumas questões, mães, que estejam aí, ou se alguém estiver, alguém que esteja presente, se alguém já teve alguma destas situações quando amamentou, que possa partilhar aqui para quando eu fico mais calada, nos ajudar, porque olha, aqui estar a falar sozinha não é fácil, digo já. Então, como superar esta dependência deste mamilo? Eu tive, Sabrina, partilha aí, foi horrível. Partilha se utilizaste mamilo de silicone, se conseguiste superar um pouco da tua experiência, se não te incomodares de partilhar enquanto eu aqui vou falando, porque alguns dos outros problemas do mamilo de silicone é não conseguirem, não saberem colocá-los corretamente e às vezes ele ainda vai acentuar mais a dor ou a lesão que a mãe tinha. Tá? A minha filha não abria a boca, usei mamilo de silicone e piorou ainda mais. Porque não houve uma correta... ou seja, há que imprimir algumas práticas que vão fazer com que o bebê vá abrir a boca. Okay? E como é que ele vai fazer isto? Então... aqui mais comprometeu, piorou ainda mais. Pronto, saber o tamanho do mamilo conta e perceber quando é que ele está a ingerir leite que não devia. Menos leite do que o que devia, peço desculpa. Isto hoje, só depois, em consultoria da amamentação, é que consegui amamentar. Ora, focaste no ponto. Uma consultoria de amamentação que vai fazer o quê? Vai perceber o que é que aconteceu com o teu bebê, porque eu estar aqui a descarrilar uma série de coisas. Primeiro, olha, e o mamilo melhorou, não é? Está desculpada. Estou gaga. Estou desculpada porque estou gaga, não é, Sabrina? Yeah. Ou seja, perceber o que é que temos que fazer e como, corrigir. Às vezes, o termos proposto o mamilo de silicone não era a estratégia adequada e há que experimentar, e se for um profissional que esteja atento a perceber como é que está aquele mamilo, aquele bebê, há toda uma história
que tem que se fazer e que tem que se perceber que está a acontecer com aquele bebê e com aquela mãe, que vão levar a prescrever o tal mamilo, ou em que momentos, em que situações, e a ele retirando quando se perceber que já não é necessário, ok? Então, eles, por exemplo, eu quando os sugiro como medida temporária, muitas vezes nós temos um bebê que tem um freio curto, que ainda não se conseguiu resolver, uma mãe que está a ter que fazer uma relactação por alguma razão e por alguns desafios que se colocaram, aquele bebê nunca aprendeu a mamar e está a mamar até de biberon, e a mãe perdeu aquela capacidade de ter leite, quer muito amamentar, às vezes ali temporariamente num processo de relactação, para ele perceber como é que ele vai ter que fazer e entretanto depois retirá-lo também. Nos bebés muito imaturos e prematuros, que também às vezes eles têm a ausência ou um fraco reflexo de sucção e que poderemos ter que o introduzir, e então na maternidade apenas falavam que eu precisava de passar uma pomada. Há uma pomada e há toda uma série de coisas que aí se calhar já havia uma fissura de mamilo, ali no caso da Sabrina. Há uma série de outras situações e de outras técnicas, hoje não é nelas que acho que já falei numa outra, mas que nós podemos ir utilizando para que o mamilo vá sarar. Não é só a aplicação do mamilo para proteger, há uma série de outras coisas que se deve recorrer antes de aplicar este efeito de barreira no mamilo. E todas estas situações de recuperação, de refluxo e de sucção do bebê devem ser acompanhadas de alguém de perto para poder corrigir e perceber se o leite que ele está a ingerir está a ser suficiente, se ele abocanha adequadamente o mamilo, e iniciarmos então este desmame dos mamilos de silicone. Algumas alternativas e estratégias para que nós consigamos tirar este mamilo de silicone pode ser aprender outras técnicas, ou seja, aprender imediatamente a primeira para conseguir tirar, é percebermos como é que está aquela pega e pronto, a Sabrina pariu em tempos de pandemia e que as dificuldades foram muitas. Então, a primeira coisa para podermos superar e tirar o mamilo de silicone é percebermos como é que está aquela pega, corrigir aquela pega do bebê. Às vezes é a primeira coisa que se faz e o bebê, pegando adequadamente, o mamilo até deixa de doer e a recolha de leite, a transferência de leite para a boca do bebê começa logo a ser outra, diferente, tá? E só isso muitas vezes é o que chega. Se não for só o suficiente, então vamos ensinar à mãe outras técnicas até de posições de mamar. Então, para tornar às vezes aquela pega ainda mais incrível, vamos ensinar outras posições de mamar, tá? Até para que o bebê consiga fazer uma extração de leite de todos os ductos da mama em toda a sua volta. Então vamos ensinar posições várias àquela mãe para que ela se sinta confortável. Corretamente. Quando ela começou a mamar a sério foi um alívio imediato, é quase imediato, tá? Então por isso é que eu digo, nunca se deixem ficar sem um apoio e uma ajuda, porque muitas vezes basta uma das intervenções e a primeira é logo corrigir a pega, vamos olhar, perceber todo o histórico, como é que está a mãe, como é que está o mamilo, como é que está o bebê e como é que ele está a pegar. Às vezes basta só essa, não é preciso todas as outras, que há imensas. Mas vou só dizer algumas. Entre esta, a pega do bebê, corrigir a pega, corrigir posições, ensinar outras posições para mamar. Muitas vezes a mãe, ela própria não está bem, então ensinar a mamar deitada pode ser uma solução. Como é que pode mamar em posição deitada para ela também estar confortável. E o outro que é fundamental, que eu digo sempre, é procurar o profissional de saúde, um profissional que seja treinado em aleitamento materno, uma conselheira de aleitamento materno. Eu sou uma delas, podes recorrer a mim e mandar mensagens. Eu estou a acompanhar uma mãe agora, neste momento, e
bastou uma consulta. Fizemos uma consulta online, uma consulta presencial, não precisou mais de ajuda. Fazemos só assim troca de experiências e de partilhas dela a precisar. Ou seja, muitas vezes basta uma consulta para corrigir o que estava a ocorrer menos bem. Ok? Então é a minha sugestão para vocês. E lembrando, não sei se alguém tem mais questões, deixa cá ver aqui. A Sabrina, a Sabrina fez muitas partilhas, não fez aqui questões, provavelmente já não está a amamentar, não sei, não conheço a Sabrina, mas muito grata aqui pelas partilhas que foi fazendo. Mas se houver alguém que tenha questões, pode colocá-las agora ainda, ou colocá-las ao longo, quando a live ficar gravada, ok? O que é que nós fomos falando aqui ao longo desta live, não é? E que é importante que tu saibas. Só assim, resumir, eu não sou contra mamilos, às vezes assim, mas eu ponho mamilo ou não ponho mamilo? O mamilo de silicone pode ter que ser usado ou não. É importante que ele seja usado se for necessário, não é? E quando ele é sugerido, dar um apoio e dar informações corretas para que ele seja usado e depois fazer uma monitorização de quando é que, entretanto, já se pode retirar aquela ferramenta. Quando é que ele já pode ser recolhido, tá? No caso do mamilo de silicone, o mamilo, ou seja, o bebê bebe leite, e o leite sai para a tetina, aquela tetina que é aqui, que isto acaba por ser uma tetina que está adaptada à mama da mãe, devido ao refluxo de ejeção de leite. Quando ele termina, o bebê não vai conseguir mais ingerir leite e isto vai comprometer ao longo do tempo, vai se tornar inviável o bebê ingerir as calorias necessárias de leite, porque vai reduzir a ingestão de leite do bebê. Ele vai ficar satisfeito momentaneamente, mas depois vai comprometer a progressão de peso dele ao longo do tempo. Então, não é muito raro, não é nada raro, e é até muito comum que um bebê que esteja a ser alimentado com um mamilo de silicone, muitas vezes tenha que recorrer a um suplemento, e é aquela cadeia que eu vos disse, que uma coisa vai levar à outra, e assim que melhora e que se retira o mamilo de silicone, muitas vezes as mães até percebem no bebê que a mama começa a ficar mais vazia, mais rapidamente, mais vazia quando se corrige uma pega, e que muito rapidamente se começa a notar um aumento da progressão de peso do bebê. Okay? Então, se sentes que precisas de ajuda, ou que precisas mesmo de um mamilo de silicone, ou que precisas de ajuda para o retirar, procura ajuda de alguém que te possa ver contigo, dia de mãe e bebê, o que é que se está a passar, para perceber como é que se vai intervir, tá? Porque não se faz o mesmo para todas as mães. Então, falámos aqui ao longo deste bocadinho, destes sensivelmente 40 minutos que aqui estamos, de mamilos de silicone, o que é que eles são, para que é que eles servem, e como é que nós podemos superar a dependência deles e a importância de fazer este desmame do mamilo de silicone. Ficaram a entender o que é que eles são, quando é que eles devem ser usados, os riscos da dependência do mamilo de silicone, sinais de algumas dicas para superar essa dependência e algumas estratégias que eu vos proporcionei, sendo que cada estratégia tem que ser adequada a cada dieta. Não há uma estratégia milagrosa que vai resultar para todos. Muitas vezes nós temos que estar ali a tentar várias coisas até chegar ao ponto de que o que é que resolveu com aquele bebê. Ok? A pediatra particular, a primeira consulta que fiz
foi com uma pediatra e ela nem ao menos olhou a pega e deu-me uma lata de leite. Isto, Sabrina, olha, excelente até para irmos aqui terminar. A maior parte das vezes o que acontece é isto. Quando o nosso bebê perceber ao longo do que eu fui falando que como é que o mamilo de silicone compromete este aumento de peso do bebê, e a primeira coisa que se faz quando o pediatra não é um profissional treinado em aleitamento materno, poderá ser. Eu, quando fiz o meu curso de conselheira de aleitamento materno, havia uma pediatra e uma médica de família neste curso. Esse pediatra e esse médico seriam, nos seus locais de trabalho e para onde eles foram exercer, seriam pessoas que iriam estar aptas a apoiar o aleitamento materno de uma mãe com um bebê que vá a uma consulta deles. Todos os outros, a situação e a opção que acontece mais frequentemente é prescrever uma lata, um suplemento de leite, para que aquele problema possa ser resolvido. Não são pessoas que ficam aptas, não é uma coisa, é uma formação, são formações extra que se vão fazer. Quando nós nos formamos na faculdade, não é uma matéria que dê, ou seja, é toda uma especialidade à parte que nós temos que investir e fazer para poder proporcionar outro tipo de práticas que vão ali fazer, como a Sabrina diz, salvar a história da amamentação, ok? E outras formas que eu vos proponho. Então, é o que eu vos convido. Quem necessitar de ajuda relativamente ao aleitamento materno, quem está já a sentir isso na pele, quem se quer preparar, está grávida e se quer preparar para como é que isto pode ocorrer, porque muitas vezes eu gosto de dizer que a maior parte das mães que fazem o curso de preparação, o curso de aleitamento materno comigo, uma porcentagem assim muito mínima, consigo contá-las pelos dedos, que precisaram de ajuda. E quando precisaram de ajuda, sabiam a quem haviam de recorrer, ok? E então é muito importante às vezes como é que nós nos preparamos antes para o que lá vem, porque sabemos como é que identificar o que é que eu vou fazer e que ajuda é que eu tenho que pedir. Depois, o pedir a ajuda é muito importante, e a quem? Ok? Então, nesta altura, ficaste a saber que eu também sou conselheira em aleitamento materno, já há uns 12 ou 13, eu fico num número, mas eu acho que já vai em 13 anos. Faço atualizações várias, não é por aí, mas também trabalho com mães no local onde trabalho, e online e presencial quando faço domicílios, quando vou à casa delas. Ou seja, há uma série de coisas que eu sei como é que vou ajudar quando as pessoas me dizem, quando eu vejo e quando eu faço o diagnóstico do que é precisa ser feito. Então, se precisares da minha ajuda, eu estou aqui, manda-me uma mensagem e podemos combinar, seja com o curso ou seja já num pós-parto em que precisas efetivamente de ajuda. É para isso que eu estou aqui, e muito grata a todas as pessoas que assistiram a esta live. E lembra-te que a maternidade, a gravidez e a maternidade podem e devem ser maravilhosas, e que se não estiverem a ser, procura ajuda. É aquilo que eu digo todos os dias, e é muito importante, porque nós, deixando de seguir uma situação que a gente acha que vamos buscando uma dica de uma vizinha e da tia e da prima, ou de um profissional de saúde que não seja o que tem o melhor conhecimento para te ajudar, pode comprometer o projeto de aleitamento materno. Okay? Então, gratas a todas as pessoas que estiveram presentes. Se tiveres questões, coloca na live que vai ficar gravada, e envia-me mensagem se precisares de ajuda. Até breve! E fica atenta para a semana, que ainda vamos ter mais 2 lives relacionadas com o aleitamento materno, que é todo este agosto dourado. Tchau, tchau!